Olá, meus caros. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje veremos algumas das razões da percepção negativa que muitos cristãos nutrem em relação à filosofia. A primeira razão é a seguinte: alguns cristãos alegam que os efeitos noéticos do pecado conduziram o intelecto humano à incapacidade de reconhecer a verdade. Esses efeitos noéticos do pecado são aquelas consequências do pecado em relação à mente, ao intelecto humano. Como o pecado ou a queda afetou o intelecto humano, alguns cristãos costumam então entender que é vão ou é inútil o cristão se envolver com filosofia. Bom, isso é um equívoco. Como os autores respondem, eles dizem o seguinte: a queda provocou a deturpação das faculdades humanas, mas não as destruiu. As habilidades humanas de raciocínio foram afetadas, mas não eliminadas. A segunda razão é a seguinte: argumenta-se que a fé e a razão se agridem mutuamente e que tudo que é da razão não pode ser da fé. Então aqui faz-se uma dicotomia entre fé e razão, né? A resposta dos autores é a seguinte: isso representa o equívoco do conceito bíblico de fé. A confiança é baseada no entendimento, no conhecimento e na aceitação da verdade pelo intelecto. Nas Escrituras, a fé envolve depositar confiança sobre o que se tem razão para acreditar ser a verdade. Então veja que a fé ela não exclui o intelecto, muito pelo contrário. A fé bíblica ela é intelectual. A fé pode ser, inclusive, definida como um assentimento intelectual. Continuando aqui. Alguns costumam citar o texto de Colossenses 2,8 como evidência contra a filosofia. Esse texto, Paulo alerta para que os cristãos tenham cuidado para não se enveredarem pelas filosofias e vãs sutilezas desse mundo. Os autores respondem da seguinte forma: a estrutura do verso indica que o cristão não deve fundar suas visões doutrinais numa filosofia vã, enganosa. O verso não condena a filosofia em si mesmo. Também cita-se Coríntios, capítulo 1 e 2, como evidência contra a filosofia. Ali onde Paulo está falando da sabedoria de Deus, né? Que seria a loucura de Deus, que é mais sábio que a dos homens, e também que o homem não compreendeu a salvação de Deus por meio de sua própria sabedoria. Então, aprove Deus salvar os homens pela loucura da pregação. O contexto basicamente é esse. A passagem é mais bem compreendida como uma condenação do falso e orgulhoso uso da razão, não da razão em si. Então, obviamente, Paulo ali não condena o argumento, o raciocínio, até porque ele mesmo está fazendo uso de argumentos e de raciocínios naquela passagem. O que ele está condenando, então, é a filosofia mundana.